E aí, moçada, tudo certo? Nessa videoaula a gente vai começar a falar sobre um assunto que os estudantes de ensino médio, de física básica, têm uma certa dificuldade, que é para falar um pouco a respeito dos vetores. Nessa videoaula a gente vai falar sobre uma parte introdutória ao estudo dos vetores, vamos falar sobre a classificação das grandezas físicas, daí surge a necessidade de se estudar os vetores. Vamos falar sobre o que são vetores, vetores iguais, opostos e diferentes, para só na próxima videoaula a gente começar a trabalhar com as operações envolvendo os vetores. Então, vem comigo. Todas as grandezas físicas, como eu tinha mencionado, elas podem ser classificadas em duas grandes categorias. A primeira delas é a categoria das grandezas físicas vetoriais. As grandezas físicas vetoriais são aquelas que, para você ter uma informação completa a respeito delas, é necessário que você informe o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Então vamos lá. O que é um módulo? É o valor daquela grandeza física, quanto que ela vale. O que é a direção e o sentido? É para onde aquela grandeza física está apontando. Então, para quem ainda tem um pouco de dificuldade para entender a diferença entre direção e sentido, eu acho que é razoavelmente simples de resolver esse problema. Direção pode ser horizontal e vertical. Agora, o sentido pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Pode ser do norte para o sul, do sul para o norte, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, uma grandeza física vetorial sempre vai apontar para algum lugar. Nada melhor do que exemplos para a gente entender bem direitinho o que é uma grandeza física vetorial. Então, se eu falar para vocês que eu vou aplicar uma força de 10 newtons sobre esse apagador, até que dá para entender. Agora, se eu disser para onde eu vou empurrar ele sob a ação dessa força, a informação fica mais completa. Se fica mais completa quando eu informo a direção e o sentido da aplicação da força, é porque força é uma grandeza vetorial. Se eu falar para vocês que depois da gravação dessa videoaula eu vou me deslocar em 5 km, até que dá para entender. Agora, se eu disser que eu vou me deslocar em 5 km desse local onde estou gravando para minha casa, desse local para a rodoviária, desse local para o shopping, a informação fica mais completa. Então, o deslocamento é uma grandeza física vetorial. Há uma espécie de regra para identificar se uma grandeza é vetorial ou não, que é a seguinte: se uma grandeza deriva de outra vetorial, é porque ela também é. Por exemplo, velocidade ela pode ser entendida como sendo deslocamento dividido pelo tempo. Se o deslocamento é uma grandeza física vetorial, a velocidade, por depender dele, derivar dele, também é. Velocidade é uma grandeza física vetorial. Até porque, lembra, não sei se você já estudou movimento uniforme, tem o movimento progressivo e o retrógrado. Movimento progressivo é aquele em que a velocidade é positiva, o objeto se move no mesmo sentido que o adotado pela trajetória, e movimento retrógrado é aquele em que a velocidade é negativa, em que o objeto se move em sentido oposto ao da trajetória. Mas se você não estudou, acho que só atento quanto a isso, derivou de deslocamento. É uma grandeza vetorial, está de bom tamanho. A aceleração ela é definida como a variação de velocidade sobre o tempo. A gente acaba de ver que velocidade é uma grandeza vetorial, então a aceleração, por derivar dela, também é uma grandeza física vetorial. Então, é mais ou menos por aí. Agora, existe uma espécie de exceção à regra. Pressão é uma grandeza que é definida como a razão entre a força e a área. Aí tu olha assim, força é uma grandeza vetorial. Pressão, por derivar dela, também deveria ser, mas não é. A pressão, ela é definida como sendo uma grandeza física escalar. Grandeza física escalar é aquela que, para você ter uma informação completa a respeito dela, basta você informar o módulo desta grandeza física. Então, na verdade, não é que a fórmula da pressão seja uma exceção àquela regra que eu tinha mencionado.
é que a definição matemática para pressão não é exatamente essa, tá? Tem um produto ali de um versor e tudo mais, isso fica para uma outra conversa. Então, entendendo, por assim dizer, que pressão é uma exceção a essa regra, é uma grandeza física escalar, a gente pode entender a pressão como sendo uma grandeza física escalar, mas eu tenho um bom método para você entender quando que uma grandeza física é escalar, quando que ela é vetorial. Se você tentar informar a direção e o sentido de uma grandeza e essa tentativa soar de forma estranha, é porque essa grandeza física é uma grandeza escalar. Querem ver? A minha massa é de 80 quilos. 80 quilos na vertical de cima para baixo. Faz sentido informar isso? Não tem sentido algum. É porque massa não precisa de direção e sentido. Massa é uma grandeza física escalar. Ao tempo. O tempo de duração de uma aula de 45 minutos, mas é na horizontal, da esquerda para a direita. Não tem sentido. Tempo é uma grandeza física escalar. A temperatura nessa sala é de 25 graus Celsius, de cima para baixo. Não tem sentido fazer essa informação. Temperatura é uma grandeza física escalar. Comprei um cocão de 2 litros, na vertical, de baixo para cima. Não tem sentido. Volume é uma grandeza física escalar. Então, é isso que eu tinha mencionado com vocês. Você tenta informar a direção e sentido, e essa tentativa soa de maneira estranha, é porque é uma grandeza escalar. Se fizer sentido, essa tentativa de informe de direção e sentido, é porque é uma grandeza física vetorial. E a gente vai agora, falar um pouco mais sobre estas grandezas físicas vetoriais, porque a gente vai ver agora como que a gente pode representar estas grandezas físicas vetoriais. As grandezas vetoriais podem ter o seu módulo, a direção e sentido, representados por vetores. O que são vetores? Vetores são segmentos de reta orientado, vulgo flecha. Essa flechinha, ela vai representar o módulo, a direção e o sentido dessa grandeza física vetorial. Módulo, direção e sentido. Agora, tudo bem, em representar uma flecha orientada, a direção e sentido, dá para entender. Agora, como é que uma flecha vai representar o módulo, o valor de uma grandeza física vetorial? Pelo tamanho. Quanto mais comprida a flecha for, maior é o módulo da grandeza que ela representa. Agora, uma coisa importante é que um vetor, ele sempre vai ser representado, ele sempre vai ter uma letra acompanhando, e sobre essa letra vai ter uma flechinha. E aqui eu quero muito cuidado de vocês. A seta sobre a letra é só para indicar que aquela letra é uma grandeza física vetorial. A seta sobre aquela letra não é para indicar que aquela letra representa uma grandeza que vai estar apontando para lá, porque a seta está apontando para lá. A flecha sobre a letra é só para indicar que aquela letra representa uma grandeza vetorial. Só isso, tá? Então, por exemplo, a segunda lei de Newton, uma forma mais adequada de se escrever ela, é assim, ó. A seta sobre o A de aceleração é só para indicar que a aceleração é uma grandeza física vetorial. Não é para indicar que a aceleração está apontando para lá. A seta sobre o F de força não é para indicar que a força está apontando para lá. É só para representar que a força é uma grandeza física vetorial. Ok? Bom, eu quero falar um pouco mais sobre esses vetores, que a gente vai falar sobre algumas peculiaridades em relação a eles. Primeiramente, quando que dois vetores eles são considerados iguais? Dois ou mais vetores são considerados iguais quando eles forem idênticos em todos os aspectos. Quando eles tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que aqui eu tenho este vetor A e este outro vetor aqui, o vetor B. Estes dois vetores têm o mesmo módulo, porque eles têm o mesmo tamanho.
eles têm a mesma direção, pois são paralelos, isso é importante. Para dois vetores terem a mesma direção, é necessário que eles sejam paralelos. E como os dois apontam no mesmo sentido, o vetor A ele é igual ao vetor B. A mesma coisa aconteceria se eu tivesse assim, ó, um vetor x aqui e um outro vetor y. Estes dois vetores, acho que é bastante razoável, como eles são de mesmo tamanho, né? Eles têm o mesmo módulo, eles têm a mesma direção, pois são paralelos, e eles têm o mesmo sentido, portanto são vetores iguais. Segunda observação. Quando que dois vetores são considerados opostos? Dois vetores são considerados opostos quando eles tiverem a mesma direção, o mesmo módulo e sentidos opostos. Prestem atenção, para que dois vetores sejam opostos, não basta eles apontarem para sentidos diferentes. Eles têm que ter o mesmo módulo, têm que ter a mesma direção. Então, se eu tiver aqui ó, um vetor, que eu vou chamar aqui de E, e este outro vetor aqui, ó, que eu vou chamar de F, esses vetores, eles são paralelos, têm a mesma direção, eles têm o mesmo módulo, têm o mesmo tamanho, mas como têm sentidos opostos, são considerados vetores opostos. E aí a gente representa assim, ó, que o vetor E ele é oposto ao vetor F, ou que o vetor F é oposto ao vetor E. A gente coloca um sinal de menos na frente para representar este vetor oposto. Então, muito cuidado. Tá? Se um vetor assim ó, tiver e o outro tiver assim, eles não são vetores opostos. Porque, embora tenham mesma direção e sentidos opostos, eles não têm o mesmo módulo, não têm o mesmo tamanho, portanto, não são considerados opostos. E, finalmente, quando que dois vetores são considerados diferentes? Dois vetores são considerados diferentes quando eles diferirem em pelo menos uma destas propriedades. Se eles forem diferentes em pelo menos no módulo, pelo menos na direção, pelo menos no sentido, eles são considerados vetores opostos. Então, vamos lá. Este vetor aqui, ó, este vetor que eu vou chamar aqui de W, e este outro vetor aqui, ó, que eu vou chamar de Z. Estes dois vetores, eles são paralelos, têm a mesma direção, têm o mesmo sentido, mas não têm o mesmo tamanho, portanto, não são de mesmo módulo. Assim, o vetor W é diferente do vetor Z. Outra observação, se eu tivesse aqui ó, o vetor M e este outro vetor aqui, N. Estes dois vetores até podem ter o mesmo tamanho, mas eles não são paralelos. Portanto, não têm a mesma direção. O vetor M é diferente do vetor N. E por fim, quando dois vetores forem assim, ó, vou colocar aqui, sei lá, vetor O e este outro vetor aqui, o vetor P. Eles têm o mesmo módulo, têm a mesma direção, mas não têm o mesmo sentido. Então, o vetor O ele é diferente do vetor P. Então, nesse caso aqui, a gente pode pensar o seguinte: estes dois vetores, ao mesmo tempo que eles são diferentes, eles também são opostos. Então, a lógica é: dois vetores, quando são opostos, ao mesmo tempo são diferentes. Mas dois vetores, quando são diferentes, nem sempre são opostos. Né? Então, tipo, esses dois vetores são diferentes, mas não são opostos. Eles são diferentes, mas não são vetores opostos também. Tudo bem? Essa é uma aula mais introdutória para a gente ir se acostumando com esse conteúdo de vetores. Na próxima videoaula eu vou começar a trabalhar com vocês sobre vetor resultante. Como é que eu faço para somar, para diminuir
2 ou mais vetores. Tudo bem? Então se liga aí na próxima videoaula, moçada.